Como fazer parte da família de Deus? Neste vídeo nós vamos ver como você pode fazer parte desta família. Amém? Olá, meu nome é Eliel Elion, eu tenho 23 anos e você está vendo mais um vídeo comigo e quero compartilhar a palavra de Deus com você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Hoje é dia 15 de maio, sábado. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Família. E eu quero compartilhar com você justamente sobre família. A família, como o dicionário nos diz, é um grupo de ancestralidade comum. Nós temos os nossos pais, os nossos irmãos, nós temos os nossos avós, tios, primos, e isto é uma família. O parentesco, a parentela, se forma uma família. E família também é aquelas pessoas que vivem no mesmo lar, né? A família que vive debaixo de um mesmo teto, né? O que o dicionário diz. Mas família também pode ser aquelas pessoas que estão muito perto de nós. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. E se a Bíblia diz isso, então nós devemos concordar. Com certeza você tem um amigo ou uma amiga que é mais chegado do que um irmão seu, um parente seu. E nisso nós temos que concordar com a Bíblia, porque, como diz a palavra de Deus, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela diz isso a amigos mais chegados que irmãos. Mas eu quero dizer com você não apenas a família terrestre, mas como você pode fazer parte da família de Deus. A Bíblia diz que em Mateus, capítulo 12, versículo 46 ao 50, que Jesus estava ministrando uma palavra à multidão. E de repente, ali fora, né, de onde Jesus Cristo estava, a sua mãe e seus irmãos chegaram até ali, no lugar que Jesus estava. De repente, algumas pessoas disseram: Mestre, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E então Jesus Cristo se levanta e diz: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aponta para os discípulos, né, e para as pessoas que estavam ali ao redor e diz para eles: Olha, estes que fazem a vontade do meu Pai são meus irmãos e minha mãe. Ou seja, aquele que faz a vontade do Pai. Este é quem faz parte da família de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus. Este faz parte da família de Deus. E assim, nós podemos ter certeza que nós fazemos parte da família de Deus quando nós fazemos a vontade de Deus. Nós podemos ver algumas coisas, né, algumas pessoas fazendo a vontade de Deus, né, no decorrer da Bíblia, vários personagens fazendo a vontade de Deus, como Deus lhes falara, assim como Abraão, quando sai do meio da sua parentela e vai para uma terra desconhecida, quando Deus diz para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E assim Abraão, sem questionar, ele ouve a voz de Deus e faz a vontade de Deus. Assim também quando Deus ele pede Isaque em sacrifício para Abraão, e assim Abraão, sem questionar, ele também vai até o monte que Deus lhe mostrara para oferecer Isaque como sacrifício vivo. E ali Deus diz: Olha, Abraão, não faças tal coisa, porque agora Deus sabe que você o ama em primeiro lugar. E assim Abraão ele faz a vontade de Deus, assim como muitos outros personagens. Mas principalmente vemos Jesus Cristo fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo deixou toda a sua glória e veio ao mundo e tomou a forma de servo e foi reconhecido em figura humana. Ou seja, ele tomou forma de homem. E ele então, Jesus Cristo, ele morreu na cruz. E a palavra de Deus diz que Jesus estava no Getsemane e por 3 vezes ele disse: Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice. Se possível for, afasta de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Jesus Cristo, ele diz para o Pai: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, ou seja, o cálice da morte. Jesus Cristo, ele disse: se possível for que eu não morra, assim que então seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus Cristo estava ali querendo que o Pai, de alguma forma possível, ele não precisasse morrer. Ele estava pedindo ao Pai: Pai, afaste de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era que Jesus Cristo morresse na cruz, assim como ele morreu. E é interessante que Jesus Cristo ele diz isso ao Pai: Pai, que seja feita a tua vontade. E Jesus Cristo nos ensina isso também na oração do Pai Nosso, quando ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele nos ensina a orar assim. E lá na frente ele vai, né, mostrar na prática
que o que ele ensinou ele estava fazendo, né, que era fazer a vontade de Deus. Em Romanos 12, versículo 2, o apóstolo Paulo nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Logo, se ela é boa, perfeita e agradável, nós devemos nos ater a isto, que cumprindo a vontade de Deus, nós estaremos fazendo uma coisa que é boa, nós estaremos recebendo uma coisa que é perfeita, que é a vontade de Deus, e assim nós também faremos uma coisa que é agradável. Portanto, fazer a vontade do Pai não deve ser penoso. Jesus Cristo morreu na cruz, e você pode perguntar, mas a vontade de Deus não é boa, não é perfeita, não é agradável? Mas Cristo morreu, e muitos morreram por causa do Evangelho. É a causa do Evangelho, que era levar a palavra de Deus. Mas Jesus Cristo morreu na cruz porque nós não teríamos vida em Deus, nós não conheceríamos a Deus se Cristo não viesse e morresse por nós. Estaríamos condenados eternamente ao inferno, à separação eterna de Deus. Mas é por isso que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque Jesus Cristo veio, morreu por nós na cruz, e assim ele cumpriu a vontade do Pai. E assim Jesus Cristo, cumprindo a vontade do Pai, ele mostrou que a vontade do Pai era boa, perfeita e agradável. Mas Cristo não permaneceu morto, ele vive. Assim como disse num vídeo anterior, que Cristo morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele está vivo e ele reina junto com o Pai. Amém? Assim então, quem faz a vontade do Pai é que é pertencente à família de Deus. Mas quem é aquele que faz a vontade do Pai? Quem faz a vontade do Pai são seus filhos. Assim, Jesus Cristo, certa vez, eu quero ler com vocês em João capítulo 8. João capítulo 8, a partir do versículo 32. É um texto conhecido, mas eu quero ler com vocês apenas esta parte. Jesus Cristo diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E no versículo 36 ele diz: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Assim ele continua dizendo para os fariseus e para todos que estavam ali: "Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai." Ele estava se direcionando para os fariseus e para aqueles que estavam ali reprimindo Jesus Cristo, dizendo que era descendência de Abraão, dizendo que Jesus Cristo estava doido em dizer que ele estava dando a sua carne agora para eles. Mas Jesus Cristo disse: "Olha, vocês falam do que o vosso Pai quer que vocês falem, vocês fazem o que ele quer que vocês façam." E assim Jesus Cristo ainda continua dizendo: vocês são filhos do diabo. Assim como ele mesmo diz, olha só, versículo 40, "Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso, porque vocês dizem que Abraão é vosso pai. Vós fazeis as obras de vosso pai." E agora eles disseram: "Nós não somos nascidos de prostituição e temos um pai que é Deus." E Jesus Cristo novamente replica a eles, no versículo 42, dizendo: "Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra." No versículo 44 ele termina dizendo: "Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade." E no versículo 46 diz: "Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as minhas palavras. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus." Logo, aquele que faz a vontade do Pai, aquele que faz a vontade de Deus, são apenas os seus filhos. Por quê? A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e separados estão na glória de Deus. E se todos pecaram, logo todos agora se fizeram malditos. Logo agora todos estão afastados de Deus por causa do pecado. Mas como eu disse para vocês, foi justamente por isso que Cristo veio, para nos livrar do pecado. E ele diz isso aqui no capítulo 8 de João: "E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Porque éramos todos filhos agora do diabo, filhos da perdição. Mas quando Cristo veio agora, ele nos tirou essa condenação, porque Cristo veio e morreu por nós. A palavra de Deus diz que Cristo ele se doou como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Então Cristo veio agora e fez a vontade do Pai. E ele diz agora para aqueles fariseus e para aquelas pessoas que estavam ali agora reprimindo ele ou querendo reprimir
dizendo que ele estava ali com o diabo, mas Jesus Cristo, ele diz, olha, vocês é que são filhos do diabo, porque eu falo a verdade. Vocês são filhos de Abraão apenas de sangue, mas vocês não fazem as mesmas obras que ele, porque Abraão, ele quis ver o meu dia. E assim Jesus Cristo, ele diz para aquelas pessoas que estavam ali, né, sobre fazer a vontade do Pai, sobre quem são verdadeiramente a família de Cristo, sobre quem é filho de Deus realmente. E Jesus Cristo, ele enfatiza isso, que aquele que faz a vontade do Pai é que se torna filho de Deus. E aquele que é filho de Deus, ele pode fazer a vontade do Pai e não pecar mais contra o Pai, ou não fazer mais as suas próprias vontades, porque ele é filho de Deus. E assim Jesus Cristo, ele diz isso para os fariseus. Mas eu quero continuar dizendo para você, se aquele que faz a vontade do Pai é que é parte da família de Deus, e apenas quem faz a vontade de Deus são os seus filhos, como se tornar filho de Deus? O Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo, e assim como diz a palavra de Deus em João capítulo 1, versículo 12, que todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que o receber como Senhor e Salvador, este tem o poder de ser feito filho de Deus. Não é apenas você dizer, mas eu sou bonzinho, eu sou boazinha, eu faço coisas boas para as pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Somos filhos de Deus não por coisas boas que fazemos, mas porque Cristo morreu por nós e nós o aceitamos. Mas então quer dizer que fazer coisas boas não importa? Não, porque não estou dizendo isso, aliás, mas aquele que é filho de Deus, ele faz coisas boas. Não são coisas boas que nos tornam filhos de Deus, mas é porque somos filhos de Deus que nós fazemos coisas boas. E isto você deve entender. Como o apóstolo Paulo disse, que não é pelas obras que somos salvos, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para nos dar este privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Amém? E é interessante o que diz o capítulo 13. Eu quero ler com você o versículo 13 de 1 João, ou melhor dizendo, de João capítulo 1, que diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, todo aquele que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, e tem a Cristo em seu coração. Todo aquele que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador é feito filho de Deus. E agora ele não é nascido mais do pecado, ele não é nascido mais da carne apenas, mas ele é feito filho de Deus. É isso que Jesus Cristo disse para Nicodemos, que era um dos principais ali da sinagoga. Jesus Cristo, ele disse, olha Nicodemos, necessário te é nascer de novo. E Nicodemos disse, como pode um homem velho nascer de novo, entrar no ventre de sua mãe e tornar a nascer? Mas Jesus Cristo diz para Nicodemos, todo aquele que é nascido da carne é carne. Ou seja, todo aquele que nasce de forma natural, este tem a vida natural realmente. Mas todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, todo aquele que é nascido de Deus, ele vive para Deus, este faz a vontade de Deus. Este é o novo nascimento, a regeneração, é nascer de novo, da água e do Espírito, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos, necessário te é nascer de novo, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito, ele faz a vontade do Espírito. É isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, se pois vivemos pelo Espírito, andemos também em Espírito, porque é pelo Espírito de Deus que vivemos, é pelo Espírito de Deus que temos vida, é o Espírito Santo de Deus que nos santifica para fazermos a vontade do Pai. Amém? E para concluir, eu quero dizer para você que você pode crescer neste novo lar e ter a certeza que você está na família de Deus. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Pedro diz para nós crescermos na graça e no conhecimento. Nós podemos crescer na graça e no conhecimento como? Através da palavra de Deus, lendo a Bíblia, através da oração. Mesmo que você não saiba orar, como você possa dizer, eu não sei orar. Mas você pode falar com Deus. Porque é isso que é a oração, é falar com Deus. Você tem amigos, em particular, amigos que você gosta demais, amigo, amiga, e você se abre com esses amigos. E é isso que Deus quer que você faça com Ele. Ele quer que você se abra para Ele. É conversar com Deus, como se você estivesse conversando com um amigo. Isto é a oração. Então fale com Deus. Você não precisa pensar que Deus está muito longe,
porque Deus está perto. E é isso que ele mesmo diz, que assim ele viria e moraria em nós, se nós aceitássemos a Cristo. Se nós aceitamos a Cristo, Deus então mora em nós. E assim, você pode crescer neste novo lar. Como o apóstolo Pedro, eu quero ler com vocês também 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Amém? O apóstolo Pedro diz assim: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Como você pode crescer na graça e no conhecimento? O apóstolo Pedro diz aqui, como que complementando, olha só, desejando tomar o leite racional. Como que é o leite racional? É a Bíblia, como eu disse para vocês, você crescer na palavra de Deus, tendo conhecimento acerca de Deus. O profeta Oséias diz certa vez, né, no seu livro, né, que está na Bíblia, ele diz porque devemos conhecer a Deus e prosseguir conhecendo a Ele. E assim nós devemos conhecer a Deus e prosseguir conhecendo a Ele. Amém? O apóstolo Pedro também nos diz que quais são as características que devemos ter. Em 2 Pedro, capítulo 1, ele diz assim para as pessoas que estavam ouvindo ele a carta: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, a fraternidade e o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis ou inférteis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele dá a característica das pessoas, quais as características, quais as virtudes, quais as bem-aventuranças que aquela pessoa deve ter para crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós devemos ter, crescer neste novo lar. Assim nós iremos crescer se desejarmos afetuosamente a palavra de Deus, a presença de Deus, estar na oração, estar lendo a Bíblia, crescer no conhecimento, conhecermos a Jesus Cristo, conhecermos a Deus, conhecermos o Espírito Santo e nos comungarmos, estarmos em comunhão com os nossos irmãos de fé. Assim iremos crescer dentro desta família, a família de Deus. E como você pode ter a certeza que Deus estará sempre com você? Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, o próprio Deus disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Assim Deus, ele diz para nós: nunca te deixarei e jamais te abandonarei. O Senhor Deus, ele não nos deixará nunca, jamais. Por quê? Porque ele nos tem como filhos. Se a partir do momento você aceitou a Jesus Cristo, ou se você aceitar a partir de agora, se você aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, você terá o Espírito Santo dentro de você. O Pai, Deus Pai, será seu Pai. Jesus Cristo será o seu irmão. E assim você terá esta filiação de fazer parte da família de Deus. Amém? O apóstolo João, ele escreve também, né, o Senhor Jesus, as palavras de Jesus Cristo em João capítulo 14, versículo 23. O Senhor Jesus Cristo disse: se vocês tiverem os meus mandamentos e guardarem, então eu e o Pai viremos e faremos morada em vocês. Assim também em João capítulo 14, no versículo 16, o Senhor Jesus Cristo disse: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu virei para vocês. Eu virei outra vez para vocês, como ele diz, no versículo 18, melhor dizendo, e no versículo 16 ele diz: eu rogarei ao Pai para que vos envie o Espírito Santo, a fim de que ele esteja convosco para sempre. Assim, você não precisa temer. Assim, você não precisa pensar: eu estou sozinho, nossa, está tão difícil a caminhada, eu não vou continuar mais. Não, prossiga até o fim, para que assim você encontre com Cristo. E para finalizar, assim o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que vocês são templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois templo de Deus e morada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus habita em vós? Assim nós devemos ter em mente que nós fazemos parte da família de Deus se nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Assim como eu disse para vocês, recapitulando, quem faz parte da família de Jesus Cristo? Aquele que faz a vontade do Pai. Mas quem faz a vontade do Pai? Os seus filhos. E quem são os filhos de Deus, ou como se tornar filho de Deus?
Assim, Jesus Cristo disse que nós devemos nascer de Deus, nascer do Espírito Santo, ou seja, aceitando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, nascendo de novo, sendo regenerado. Assim nós iremos nascer de Deus, iremos ter a nossa vida em Deus. Assim nós iremos crescer neste novo lar que nós teremos, a família de Deus. Iremos crescer neste lar. Como? Crescendo na graça e no conhecimento, desejando o leite racional, que é a oração, que é a leitura da palavra, e assim também recebendo as características de Deus, assim como o fruto do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas no capítulo 5, assim ele diz quais são o fruto do Espírito Santo, assim tendo a característica, como eu li para vocês aqui em 2 Pedro 1, 5 ao 8, nós iremos crescer nessa nova família e nós teremos a certeza que Deus estará sempre conosco, como ele mesmo diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, e assim ele estará sempre conosco. Assim também, nós temos a certeza que Jesus Cristo não nos deixa órfãos, mas ele vem e ele deixa o Espírito Santo conosco, porque Deus ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Assim, quando Cristo morreu, ele também ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, mas ele nos enviou o Espírito Santo, rogando ao Pai para que enviasse. Deus Pai nos enviou o Espírito Santo, e agora nós temos o Espírito Santo conosco, e para sempre nós estaremos com ele. E Jesus Cristo disse, certamente cedo venho, eis que venho, sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus Cristo ele nos dá uma promessa, ele nos faz uma promessa, que assim como ele veio um dia e morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ele viria outra vez, não para mais estar aqui nesta terra como em corpo presente, mas ele viria para buscar a sua igreja, os seus irmãos, a sua família, para estar perto dele novamente. E assim nós um dia cremos que estaremos junto com Cristo. Amém? Se você ouviu essa palavra até aqui, eu quero te pedir que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, que você compartilhe essa palavra para aquela pessoa que você sabe que ainda não aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, não tem ainda como seu Senhor e Salvador, e que você possa tomar essa palavra em sua vida. Lembre-se dessa palavra, se você está com Cristo, você se tornará nova criatura. As coisas velhas se passarão e eis que tudo se fará novo. Como dizem em Salmos, capítulo 37, que nós devemos entregar a Deus o nosso caminho, a nossa vida, confiarmos nele, e assim o mais ele fará. Devemos nos alegrar no Senhor, e assim ele nos dará graça para estar com ele todos os dias das nossas vidas, vivendo com ele e para ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, e que o amor de Deus reine sobre você, e que você possa ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.